Olá, guerreiros, tudo bem? Bem, é, hoje eu explicarei, né, uma coisa importante que provavelmente impactará vocês futuramente, porque essa coisa que eu descreverei agora eu farei, né, eu criarei, né, brevemente, que no caso é uma fraternidade. E antes de mais nada, né, eu tenho que explicar que esse áudio será separado em duas partes, a primeira para o Telegram e a segunda para o YouTube, para caso quem queira, né, continuar com o áudio, caso tenha interesse, eu continuarei no YouTube, certo? Para dar uma alavancada ao canal, para que vocês conheçam, quem ainda não conhece e etc. E, pois bem, o que é uma fraternidade em si, né? O que é essa coisa que move o mundo político? De certa forma, é, está tão vinculado à política quanto as pessoas. Aí, fraternidade, no sentido dicionarizado, né? É uma união entre irmãos. É uma união entre, quase parentesca, né? Entre pessoas que têm o mesmo objetivo. E tá certa essa definição. Fraternidade é exatamente isso. É um grupo de pessoas que se unem para levar em diante certas agendas, certos objetivos, né? E geralmente, né? Essas fraternidades dentro dessas fraternidades estão juntos, né, várias pessoas com muito poder. Por quê? Porque elas meio que se ajudam, né? Lembra o que eu disse? A questão de parentesco, de irmãos. É quase que literalmente isso, né? Um sujeito, quando ele entra numa fraternidade, ele tem vários ritos, né? Várias iniciações e etc. Né? Ou de certa forma, uma forma mais simplificada, ele tem vários testes para que ele possa entrar, tanto por uma questão de precaução, quanto é uma questão para ver se o sujeito é realmente confiante, sabe? Porque, como eu disse, certas fraternidades levam certas agendas em diante. Agora imagina que um sujeito mal intencionado entra lá e acaba vazando todos os planos, todos os objetivos daquela fraternidade. E aí já era, entende? Aí o esquema da fraternidade acabou-se, pelo menos aquele objetivo. E para isso, algumas fraternidades pedem certos testes, alguns muito agressivos, como no caso de algumas organizações, algumas fraternidades mais esotéricas, como provavelmente a maçonaria, a Rosa Cruz, e algumas outras organizações ocultistas. Você realmente tem que fazer um rito, sabe? Eu vou pegar no caso aqui da maçonaria, que é o exemplo mais comum. A maçonaria, quando você está iniciado, você tem que jurar em cima de algum livro sagrado. Pode ser a Bíblia, sei lá, o Corão, etc. Você tem que jurar em cima de algum livro sagrado, né? E depois disso você é prosseguido por um ritual. Ritual este que eu não sei porque eu nunca participei de uma loja maçônica e nem pretendo, né? Mas aí eu tô dizendo isso para deixar mais claro para vocês que todas as fraternidades, por exemplo, a maioria, pelo menos, né? Irá te pedir um teste para que você entre. E a minha fraternidade não será diferente. Porque eu quero unir pessoas capazes, né, para formar uma real networking, formar, entre aspas, irmãos, né, que será bem distinto de apenas será bem distinto apenas de um grupo de amigos que saem para beber, desgraçar a vida um do outro, sem um objetivo claro. Não, não será isso. E também não será aquele grupo de amiguinhas que falam, ai, amiga, eu estou doente aqui, eu estou com probleminhas, meu namorado terminou comigo. Não, não será isso. Não terá essa frescura, sabe? Se é algum problema, pessoal, no sentido, eu estou triste, cara, resolve isso aí entre você. Não é nosso objetivo, sabe? Tu quer descontar tuas mágoas, sentimentos, vai no psicólogo. Aqui não é coisa para isso. Nós estamos aqui para encaminhar projetos, coisas maiores do que nós até mesmo, entende? E nesse quesito você poderia contar conosco. Eu tô aqui desempregado e etc. Eu preciso de uma ajuda.
Bem, se nós tivermos um contato, né, de um sujeito, sei lá, que trabalha na RH, etc., provavelmente você conseguirá esse emprego, entende? A questão de tudo ainda é o que indica. E formar essa network, né, de o que indica é muito importante. É muito importante em todas as áreas. Eu vou dar mais aqui um exemplo. Dar mais um exemplo aqui. Bem, imagina se você quer parar uma agenda, sei lá, tem que tomar cuidado para o que eu vou pronunciar aqui, né, para não acabar prejudicando o alcance do canal, que já é curto, né? Sei lá, você quer parar alguma agenda bem complicada na sua cidade. Aí tu pensa, pô, como que eu vou parar isso? Não tem como, né? Sozinho é impossível. Mas agora, se você está numa fraternidade, se você conhece certas pessoas, tem um grupo de networking e, consequentemente, você tem uma pessoa que, sei lá, trabalha no ensino, no Ministério da Educação, você fala, pô, ajuda aí, né? Não tem como você parar certa agenda ali, não tem como você mover uns palitos aí, etc, etc. E se o sujeito faz isso, a chance de você conseguir parar essa agenda na tua cidade é bem grande, é bem maior, entende? No fundo, no fundo, no fundo, é o que o Olavo dizia, a velha ocupação de espaço, sabe? A estratégia gramsciana. É exatamente isso. E a política é movida por isso, né? Eu vou pegar um outro exemplo aqui. Por que você acha que quando alguns políticos denominados de esquerda ou direita fazem certos movimentos bem complicados, tipo, sei lá, um exemplo. Não é necessariamente o Bolsonaro fez isso, mas é um exemplo. O Bolsonaro, ele é de direita, né? Aí ele vai e, de certa forma, favorece alguma agenda de esquerda. E por que ele faz isso? Bem, porque provavelmente a fraternidade dele pediu, sabe? E essa questão da fraternidade, a lealdade é algo absurdo, sabe? É algo absurdo. Tanto que tem a questão dos testes, né? Se o sujeito passa todos, ele vai ter realmente a confiança dos outros irmãos. E como o irmão não trai o outro e o irmão é totalmente fiel ao outro, entende? Então, nesse caso, o Bolsonaro seguiria a agenda da fraternidade, pouco importando o que ele quer pessoalmente, entende? E é isso. Essa questão da fraternidade, você tem que ter essa certa lealdade. Você tem que ter esse grupo de pessoas especialmente, né? Porque sem esse grupo de pessoas você não faz quase nada. É muito difícil fazer alguma coisa sozinho. Olá, seja bem-vindo à segunda parte. Você que está no YouTube, provavelmente, se não baixaram e nem enviaram um vídeo para você, você está agora no YouTube. Então, seja bem-vindo, né? E vamos continuar com a explicação. E aqui agora eu aprofundarei mais, né, ela, em vez de dar os conceitos, o que é e etc. Bem, a fraternidade, ela em si é formada, né, por um grupo de pessoas. E é aí daí que vem, né, aquela questão, o que que é organizações secretas, ordens secretas, o que que é maçonaria, Rosa Cruz, grupos ocultistas, etc, etc. Essas pessoas mascaradas que fazem isso e aquilo, que controlam a sociedade, etc, né? Eu já vou explicando que não é uma questão tão simples assim, né? Especialmente se for levar essa questão de como eles controlam a sociedade. Não é nada simples, porque tem a questão do controle sobre a cultura e a questão material das coisas, né? E especialmente no caso da maçonaria. O pessoal mais teórico da conspiração pensa, pô, a maçonaria está em todos os lugares, provavelmente. Aí, até dentro da minha casa tem um maçom que controla as coisas em volta. Não é exatamente isso. Mas isso aí é papo para outro vídeo. E bem, esses grupos esotéricos, né? Esse grupo exo significa interno, né? Esses grupos internos geralmente são formados por alguns aristocratas, né? Aristos significa os melhores, ou seja, são as melhores pessoas possíveis, não necessariamente moral, mas com uma capacidade bem grande que entram nesses grupos. E esses grupos em si controlam a sociedade, sabe? Não naquela questão de um governo único global, né? Não é exatamente isso, não é exatamente a ONU, mas são vários grupos de poderes que disputam. Geralmente os mais fortes engolem os pequenos, né? Como uma família Rothschild, né? Eu não sei exatamente se é um grupo, uma fraternidade, mas enfim, eles são mais uma família monástica, mas
como comparação dá para fazer, né? Rothschilds, eles simplesmente engolem todas as outras fraternidades de poder, ou eles, de certa forma, deixam, né, esse pessoal jogar fazendo algumas parcerias, etc. Mas a questão eles movem o rumo das coisas, sabe? E isso é geralmente grupos pequenos de pessoas, como eu disse, os aristocratas. E não é a massa, né? Uma surpresinha pra você, não é a massa que controla o rumo da sociedade. Sabe aquela questão, a democracia move a sociedade? Não é verdade, não é verdade. A massa popular não tem poder algum, né? E isso você percebe ao longo da história. Como um exemplo mais notável, a maçonaria não, a Revolução Francesa, o Iluminismo, etc. Sempre, em todos os casos, essas grandes revoluções começaram por um grupo de pessoas que estavam levando alguma agenda, né? Como no caso da Revolução Francesa, com a maçonaria, etc. Aquilo tudo sempre é arquitetado por essas fraternidades, por essas organizações, entre aspas, esotéricas, né? E se você quer entrar no jogo político, não tem como, sabe? Não tem como. Você tem que se juntar a uma fraternidade dessa. Mas aí vem umas advertências, né? Nem todas as fraternidades são boas. Algumas, pelo menos a maioria, só vai te engambelar, só vai sugar todo o seu dinheiro, não vai te ajudar em nada, não vai levar necessariamente uma agenda pra frente e só vai te lascar, né? Como poderia dizer, no caso de algumas lojas maçônicas, você não terá um real poder efetivo lá. Você não construirá algo grande. Geralmente, né, nos casos, se você for convidado, que já é um pouco difícil ser convidado, você será um peão, sabe? Você não estará nos graus mais acima e você não saberá o que está acontecendo. E foge dessa organização aí. Porque tem a questão das etapas também, né? Tem algumas organizações que realmente pedem coisas meio complicadas, assim. Tipo, tem uma relação homossexual, sendo você heterossexual, para que o filme tenha como chantagem, né? Contra você. Então, essas fraternidades vocês também devem fugir, né? Claro, se você quiser ser chantageado, quiser estar na mão de alguém, nesses casos mais extremos é um pouco mais complicado, né? Mas não vou ser hipócrita aqui. Em alguns casos é necessário. Como, por exemplo, no caso da minha fraternidade, quem quiser entrar provavelmente terá que dar um indício de alguma coisa desse tipo. Não necessariamente ter um ato homossexual, mas dizer alguma coisa a respeito da sua particularidade, sabe? Uma coisa pessoal sua. Mas isso aí ficará mais pra frente, né? Quando eu abrir a fraternidade e tentar recrutar algumas pessoas. Vocês terão que fazer isso. Vai ter testes, né? Não vai ser a casa da mãe Joana que vai entrar qualquer imbecil. Porque eu quero realmente construir algo grande, algo que leve algumas agendas pra frente. Eu quero construir algo, sabe? Mudar realmente algo. E eu entendo que sem uma fraternidade séria, uma fraternidade realmente de pessoas capazes, não vai. Simplesmente não vai, né? E mesmo assim já é difícil, porque, como eu disse, é uma disputa de poder entre outras fraternidades, né? Outras organizações. Só para encerrar o vídeo, porque eu já fui interrompido umas 500 vezes na gravação desses dois áudios. É até irônico. Pois bem, só para encerrar, né? O que une uma fraternidade? O que faz essas pessoas, às vezes, darem as suas vidas por uma certa agenda? Às vezes, simplesmente pela agenda, pelo ideal que ela segue, né? Mas tem uma questão bem importante, que é a questão da lealdade. De certa forma, na verdade, não, define o que é uma fraternidade, né? É aquela união parentesco, aquela união entre irmãos. E uma fraternidade que não tenha lealdade está fadada à ruína, né? À miséria e etc. A questão se for entrar numa organização, numa fraternidade também, tenha lealdade às outras pessoas. Respeite a hierarquia e faça o que deve ser feito. Claro, seguindo seus princípios morais, etc. Mas a questão tenha fraternidade, tenha lealdade. Se quiser construir uma fraternidade também, tenha isso em mente. A lealdade é o mais importante. E se você não consegue a lealdade, você vai ter que chantagear, como algumas organizações fazem. Então é isso. Até mais e até o próximo vídeo ou áudio.
Enfim, tenha um bom dia.